Por anos, Baalbek foi tratado como um local que os historiadores já entendiam. Essa confiança desapareceu quando uma nova investigação revelou detalhes que não correspondiam a nenhuma explicação familiar. De acordo com os pesquisadores que trabalharam lá, quanto mais fundo olhavam, mais as evidências se opunham. Algo no local se recusava a se encaixar na velha história, e as descobertas forçaram a equipe a confrontar uma possibilidade que nunca esperavam. Número 1. Aí é que viu o que os historiadores perderam. Por muito tempo, Baalbek ficou sobre uma explicação confiante. A crença comum era que os romanos construíram tudo no local. Os historiadores confiavam nessa ideia porque se encaixava em suas expectativas. Os romanos tinham as ferramentas, a força de trabalho e o conhecimento de engenharia. De acordo com vários pesquisadores, qualquer contradição era descartada como um erro de medição ou uma má interpretação. Essa certeza começou a rachar à medida que novos estudos surgiam. Marcas de ferramentas nas pedras não correspondiam a cinzéis da Idade do Bronze ou da Idade do Ferro. Elas também não correspondiam a nenhuma tradição de ferramentas que a equipe pudesse reconhecer. Testes de física continuavam mostrando que os métodos de transporte conhecidos não poderiam mover pedras que pesavam centenas de toneladas. Arquivos romanos não ofereciam registro de qualquer projeto que envolvesse moldar ou levantar blocos desse tamanho. A plataforma principal apontava até mesmo para um padrão celestial que não pertencia à era romana. De acordo com alguns trabalhadores de campo, o local parecia um quebra-cabeça que não poderia mais ser mantido unido por velhas suposições. As contradições alcançaram um ponto em que a equipe precisava de uma nova abordagem. Foi quando eles se voltaram para uma IA de reconhecimento de padrões. Ela foi projetada originalmente para a análise de engenharia e estudos forenses de pedras. A equipe a ensinou a identificar assinaturas microscópicas em metal e pedra, a interpretar varreduras de radar e a comparar a geometria estrutural com modelos de céu de longo prazo. Já havia sido utilizada em pontes romanas, pirâmides maias e várias fundações antigas chinesas. Relatórios internos afirmaram que o grupo confiava nela porque não criava teorias por conta própria. Ela apenas lidava com dados e testava esses dados contra estilos de construção conhecidos. Antes de se comprometerem com isso, a equipe realizou várias reuniões onde debateram se era hora de deixar uma máquina reexaminar tudo. De acordo com alguns pesquisadores presentes nessas reuniões, eles finalmente concordaram, porque as explicações tradicionais não estavam mais se sustentando. Uma vez que a decisão foi tomada, eles carregaram todos os arquivos que tinham no sistema. Os estudos de marcas de ferramentas adicionaram milhares de varredoras próximas, centenas de fotografias claras e leituras químicas básicas das superfícies das pedras. O trabalho geológico contribuiu com varreduras de radar do solo, testes simples de solo, notas minerais da pedreira e mapas que mostravam pontos de pressão na rocha. Cada arquivo foi carregado exatamente como foi coletado. De acordo com a equipe, essa era a única maneira de garantir que suas expectativas não influenciassem os resultados. A IA estudou o material em etapas, comparou marcas de ferramentas com tradições conhecidas do mundo antigo, atribuiu pontuações de probabilidade a cada fase de construção e construiu uma linha do tempo usando profundidade de intemperismo e padrões de erosão. Testou os dados de alinhamento contra todos os modelos celestiais em sua biblioteca. Quando terminou, combinou todos os resultados em uma única análise que destacou conflitos e anomalias. A primeira grande contradição apareceu de imediato. Os megalitos fundacionais não correspondiam à prática de engenharia romana. A IA não detectou assinaturas de cinzel de ferro romano e nenhum sistema proporcional romano. Identificou padrões de colocação e carga que não pertenciam à engenharia clássica. O alinhamento celestial também apontava para uma era com a qual os romanos não trabalharam. De acordo com relatos de quem estava presente durante a revisão, a sala ficou em silêncio. Alguns pediram que os arquivos fossem verificados novamente.
Outros insistiram que deveria haver um erro. O sistema rotulou as pedras fundacionais como não romanas e não clássicas. Com isso, a história aceita desmoronou e a equipe foi forçada a fazer uma pergunta muito mais difícil. Se os romanos não cortaram as pedras, então quem o fez? Para encontrar a resposta, a equipe começou a estudar as marcas de ferramentas novamente através da lente da IA. E isso levou a uma descoberta ainda mais estranha. Número 2. Marcas de ferramentas de um sistema de engenharia perdido. Depois que a IA descartou a participação romana, a equipe voltou para as pedras com um novo senso de urgência. De acordo com vários pesquisadores, eles esperavam que o próximo passo esclarecesse a confusão, mas o oposto aconteceu. A IA mostrou que os cortes na pedra calcária não pareciam o resultado de ferramentas manuais. As superfícies eram incomumente lisas, os canais seguiam linhas limpas, e a profundidade de cada marca permanecia quase idêntica do início ao fim. Esse nível de controle não correspondia aos golpes irregulares que cinzéis de bronze ou ferro deveriam deixar. A equipe concordou que algo mais havia moldado essas pedras. As varreduras microscópicas apoiaram essa preocupação. Elas revelaram canais que mantinham a mesma largura ao longo de todo o seu comprimento. Revelaram cortes que seguiam caminhos precisos, sem sinais de marcas de martelo ou vibração de cinzel. A IA comparou essas marcas a todos os padrões de ferramentas em seu banco de dados. Testou cinzéis romanos, cunhas fenícias, picaretas assírias e até tradições neolíticas mais antigas. Nenhum deles correspondeu. O sistema então destacou várias semelhanças com técnicas de corte industriais que usavam água corrente misturada com material abrasivo. Esses métodos utilizavam fluxos constantes de água para guiar o corte, enquanto partículas na água realizavam a moagem real. De acordo com relatos não verificados de dentro da equipe, esse foi o primeiro momento em que a sala ficou tensa. A correspondência não era exata, mas era próxima o suficiente para levantar questões sérias. Testes químicos adicionaram outra camada de surpresa. A IA destacou a presença de areia de quartzo e pequenos pedaços de corindo nas superfícies cortadas. Esses minerais eram mais duros que a pedra calcária e podiam agir como abrasivos fortes quando movidos através da água. Eles também não eram naturais da área, o que sugeria a importação intencional. Alguns membros da equipe acreditavam que isso apontava para um processo de corte planejado e organizado, em vez de simples experimentação. Nada nas explicações mais antigas levava em conta esse tipo de preparação. A IA então se concentrou no chão da pedreira. Identificou evidências de que os construtores haviam usado um método de extração de congelamento e descongelamento. De acordo com o sistema, os trabalhadores teriam esculpido trincheiras estreitas ao redor de um bloco, preenchido essas trincheiras com água e permitido que as temperaturas de inverno congelassem. À medida que o gelo se expandia, empurrava contra a rocha e separava o bloco da rocha subjacente. A IA detectou fissuras verticais padronizadas e linhas de fratura, que correspondiam a assinaturas conhecidas de congelamento e descongelamento. Também destacou canais rasos no chão da pedreira, que pareciam guiar o movimento da água. Técnicas semelhantes existiam em pedreiras escandinavas pré-históricas e em pedreiras chinesas antigas, embora nenhum desses exemplos operasse na escala vista em Baalbek. Juntas, a extração assistida por água e o corte baseado em congelamento criaram um sistema de corte que não pertencia a nenhuma cultura conhecida na região. Os romanos nunca usaram tais métodos, e nenhum grupo antigo do Levante também o fez. De acordo com a equipe, as marcas apontavam para um processo que era científico, controlado e cuidadosamente planejado. Isso implicava a presença de um grupo de engenharia qualificado. Também deixou os pesquisadores inquietos. Se o corte era tão avançado, então a tarefa de mover as pedras levantaria problemas ainda maiores. Número 3. Física do transporte. O corte por si só havia chocado a equipe, mas de acordo com vários pesquisadores, o verdadeiro medo começou quando eles se voltaram para o problema do transporte. Se as pedras foram moldadas com métodos tão avançados,
então movê-las deveria revelar ainda mais. A IA recebeu a tarefa imediatamente, e a equipe esperava que pelo menos uma ideia tradicional sobrevivesse aos testes. Essa esperança desapareceu rapidamente. A IA começou convertendo cada variável conhecida em dados utilizáveis. Usou o peso exato de cada bloco, os limites de resistência de rolos de madeira, a capacidade de tração de cordas antigas, a inclinação do terreno, medições de atrito do solo, a área de contato sob cada pedra e as condições climáticas previstas a partir de registros climáticos históricos. De acordo com notas internas, o sistema foi instruído a assumir coordenação perfeita nas melhores condições possíveis. A equipe queria ser justa. Eles queriam saber se a força bruta poderia funcionar em qualquer cenário. O sistema executou mais de 10.000 simulações, mudou o espaçamento dos rolos, ajustou a contagem de cordas, testou diferentes materiais para os rolos, alterou direções de caminho e examinou trenós com e sem lubrificação. Até testou ajustes de inclinação rasa para ver se o solo poderia suportar a carga. Os primeiros resultados foram brutais. Os rolos de madeira falharam quase imediatamente. Sob pesos que atingiam de 800 a 1.600 toneladas, os rolos se achataram e se estilhaçaram. O atrito gerou tanto calor que tentativas repetidas levaram a temperaturas altas o suficiente para carbonizar a madeira. A IA observou que mesmo que os trabalhadores substituíssem constantemente os rolos, as pedras se moveriam apenas alguns centímetros antes que todo o sistema colapsasse. Soluções baseadas em cordas não eram melhores. Para puxar um dos blocos maiores, a corda precisaria ser mais larga que o torso de um humano. A quantidade de corda necessária pesaria mais do que a força de trabalho puxando-a. A resistência necessária não existia em nenhuma tradição conhecida de fabricação de cordas do mundo antigo. De acordo com relatos não verificados de dentro do laboratório, vários membros da equipe sentiram a incredulidade se transformar em frustração enquanto assistiam aos números aparecerem na tela. As estimativas de força de trabalho criaram um problema ainda mais chocante. Para gerar a força necessária, mais de 30.000 pessoas teriam que empurrar ou puxar uma única pedra. Não havia espaço físico ao redor do bloco para colocar tantas pessoas. Mesmo que houvesse, a coordenação seria impossível. A IA rotulou a ideia como irrealista. Testes com trenós não ofereceram alívio. As pedras afundaram no solo em quase todas as simulações. Molhar o solo aumentou a sucção e piorou o problema. Com cada método tradicional eliminado, a IA propôs um modelo diferente. Sugeriu que os construtores criassem rotas mais longas, mas mais suaves, remodelassem o terreno, usassem sistemas de rolos dispostos em camadas triplas e confiassem em plataformas de distribuição de peso projetadas. De acordo com a equipe, esse nível de planejamento exigia conhecimento de topografia e engenharia que não existia em nenhuma cultura conhecida da região. Os pesquisadores agora entendiam que o transporte não era uma questão de força bruta, mas de design avançado. Essa realização empurrou a investigação em uma nova direção. A IA passou para os dados de alinhamento a seguir, e essa mudança virou todo o foco do estudo para o céu. Número 4. Alinhamentos astronômicos para um céu pré-histórico. A mudança da IA para os dados de alinhamento alterou o tom no laboratório. Após o estudo de transporte, a equipe esperava mais quebra-cabeças de engenharia. Em vez disso, encontraram uma questão que se estendia da Terra para o céu. A IA recebeu medições a laser, orientações precisas do local, perfis de horizonte e dados solares. Executou esses números contra modelos que simulavam o céu ao longo de 12.000 anos. De acordo com registros internos, o sistema verificou os nasceres e pores do Sol do solstício, posições de equinócio, ascensões planetárias e a longa e lenta deriva da precessão axial. O primeiro passo foi simples. A IA mapeou onde a plataforma apontava em relação ao horizonte local, e então calculou onde o Sol e os planetas brilhantes teriam surgido naquele azimute. A precessão completa um ciclo completo em cerca de 26.000 anos.
Para alinhamento simples do nascer do Sol, essa lenta oscilação é crítica. A equipe enfatizou que os romanos não consideravam a precessão em seus projetos de construção. De acordo com vários pesquisadores, a medição confiável da precessão não existia na astronomia romana clássica. Quando a máquina sobrepôs os modelos celestiais, produziu um resultado que deixou todos atônitos. O alinhamento da plataforma correspondia ao nascer do Sol do solstício de verão, mas não para a linha do tempo romana. O ajuste geométrico perfeito ocorreu muitos milênios antes. A IA colocou a correspondência mais forte aproximadamente 7.000 a 9.000 anos antes da Era Comum. Esta é uma estimativa preliminar e é especulativa. De acordo com a equipe, a datação precisa de verificações cruzadas e validação de campo adicional. No entanto, o alinhamento era exato o suficiente para remover a simples coincidência da lista de explicações. Essa descoberta forçou uma nova estrutura. Se a plataforma estava orientada para um solstício pré-histórico, então quem a construiu entendia a geometria solar bem o suficiente para prever as posições do nascer do Sol séculos à frente. A equipe comparou o resultado de Baalbek com locais de tempo profundo conhecidos, que mostram planejamento astronômico. Göbekli Tepe, na Anatólia, possui estruturas cerimoniais que refletem observações do céu. Nabta Playa, no deserto egípcio, inclui arranjos de pedras alinhados aos solstícios. Os templos malteses também estão alinhados a eventos solares antigos. De acordo com alguns estudiosos, essas semelhanças sugerem um padrão. Grupos dispersos na pré-história observaram o céu cuidadosamente e construíram monumentos para marcar essas observações. A implicação é clara. Os romanos não projetaram a plataforma fundacional de Baalbek. O alinhamento aponta para uma cultura anterior, que poderia modelar o céu ao longo de longos períodos de tempo e aplicar esse conhecimento à arquitetura. Esse nível de planejamento astronômico implica conhecimento de modelagem de horizonte, geometria solar e ciclos de longo prazo. De acordo com vários pesquisadores, esse conhecimento não é consistente com o que esperamos de sociedades do início da Idade do Bronze ou do final do Neolítico no Levante. A reação do laboratório variou de silêncio a debates acalorados. Alguns cientistas pediram verificações independentes dos dados a laser e dos modelos celestiais. Outros disseram que se o alinhamento se mantiver, então a fundação é mais antiga que os romanos por milhares de anos. A IA havia empurrado a equipe para um lugar novo e desconfortável. Se a plataforma pertencia a um programa de horizonte pré-histórico, então o solo abaixo dela tinha que ser lido novamente em busca de evidências. O próximo passo estava claro. A equipe se voltou para o mapeamento geológico para ver como os construtores escolheram posições exatas na rocha subjacente. Número 5. Engenharia geológica que não deveria existir. A equipe se moveu do céu de volta ao solo. Após o resultado do alinhamento, a próxima pergunta óbvia era por que os construtores colocaram cada bloco onde o fizeram. De acordo com notas de campo, a IA foi emparelhada com novas varreduras de radar de penetração no solo e testes detalhados de solo. Juntas, elas produziram um mapa tridimensional da rocha subjacente sob o Trilithon. O que surgiu desse mapa não parecia aleatório. Os dados de radar e solo mostraram zonas de rocha subjacente forte, zonas onde a rocha estava rachada ou fraca, e fraturas ocultas que corriam como linhas de falha. A IA sobrepôs a impressão exata de cada pedra de 800 toneladas sobre esse mapa. O resultado foi imediato e preciso. Cada bloco grande estava situado na parte mais forte da rocha subjacente disponível. Em vários casos, uma mudança de apenas 4 a 5 pés teria colocado uma pedra sobre uma zona fraca. Essa pequena mudança teria causado assentamento desigual e provavelmente falha estrutural dentro de séculos, de acordo com as simulações. Alguns membros da equipe relataram mais tarde que esse nível de evitação parecia impossível de alcançar sem um levantamento subterrâneo. As juntas entre as pedras adicionaram outra camada de inteligência e engenharia.
Varreduras a laser das superfícies de encaixe mostraram formas projetadas para se apertar sozinhas à medida que a massa acima pressionava para baixo. As pedras foram cortadas de modo que sobrecarga se trancassem umas nas outras. Esse efeito é semelhante aos métodos usados no design moderno resistente a terremotos. Não é uma simples interconexão. A geometria distribui a tensão de maneiras que reduzem a chance de falha quando o solo se move. De acordo com alguns engenheiros consultados pela equipe, essas juntas se comportam dinamicamente sob carga e são muito mais sofisticadas do que um simples ajuste de peso. Historicamente, os construtores gerenciavam cargas pesadas de forma diferente. Pagodes japoneses usavam juntas dinâmicas, mas essas formas aparecem muito mais tarde. Estruturas romanas dependiam de arcos e técnicas de alívio. Arquitetos egípcios usavam pura massa para resistir à carga. Nenhuma dessas abordagens depende da seleção de rocha subjacente até o milímetro, ou de juntas que se apertam sob pressão. Baalbek mostra engenharia subterrânea coordenada e uma compreensão da mecânica do solo não registrada para sociedades antigas no Levante. As implicações são inquietantes. Se os construtores levantaram o solo e colocaram cada bloco com pensamento milimétrico, então eles praticaram uma forma de engenharia civil mais próxima da prática moderna do que da tradição antiga. Eles entenderam como ler a resistência da rocha subjacente, evitar fraturas ocultas e moldar juntas para gerenciar a tensão. Alguns pesquisadores acreditam que isso indica equipes organizadas de especialistas que combinaram geologia com planejamento de construção. Outros alertam que essas conclusões permanecem preliminares e requerem mais amostragem local e verificação independente. Para a equipe, o padrão era claro e preocupante. As escolhas geológicas não foram acidentais. Elas apontavam para um programa planejado de colocação. Se a engenharia do solo exigia esse nível de conhecimento, então as pedras em si devem ter sido dimensionadas e posicionadas com intenção. Isso levou a investigação ao seu próximo pico. A IA então examinou a escala e o peso das pedras em si, e as descobertas ali quebrariam ainda mais a linha do tempo. Número 6. As pedras que não deveriam existir. No momento em que a equipe mapeou a rocha subjacente com precisão, a escala das pedras se tornou o próximo fato impossível que não podiam ignorar. De acordo com relatórios de campo, os blocos do Trilithon pesavam cada um cerca de 800 toneladas. Cada um media cerca de 64 pés de comprimento, 14 pés de altura e 12 pés de espessura. Esses são números que as pessoas podem entender. Eles não são abstratos. Um bloco de 800 toneladas equivale ao peso combinado de muitos veículos. É o tipo de massa que os engenheiros modernos tratam como extraordinária. A equipe anotou esses números na tela e o laboratório ficou em silêncio. Então vieram as descobertas da pedreira, que deixaram a sala mais fria. Um bloco chamado Pedra da Mulher Grávida é relatado como pesando cerca de 1.000 toneladas. Foi extraído e moldado quase completamente no local, mas nunca foi movido. De acordo com relatos não verificados, a equipe também reexaminou um bloco identificado em uma pesquisa de 2014, que parece pesar cerca de 1.650 toneladas. Esse bloco permanece onde foi cortado e deixado. Se esses pesos estiverem corretos, eles estão fora dos gráficos. Eles superam as expectativas publicadas para megalitos pré-históricos por uma ampla margem. A IA analisou os números com brutal honestidade, comparou a capacidade de levantamento e transporte necessária com a tecnologia antiga. A máquina examinou mecânicas semelhantes a guindastes, fundações de estradas, resistência de cordas e densidade de força de trabalho. Para guindastes, a IA não encontrou nenhum sistema de rigging plausível disponível para sociedades antigas que pudesse levantar essas massas com segurança. Para estradas, os cálculos mostraram que o caminho e a engenharia do solo necessários para mover tais blocos seriam projetos massivos por si só. Para cordas, as demandas de resistência excederam os materiais conhecidos da antiguidade. Para a força de trabalho,
A IA calculou tamanhos de força de trabalho que eram impossibilidades logísticas, dadas o espaço e a organização disponíveis no local. Engenheiros modernos foram trazidos para desafiar a IA. Eles tentaram projetar esquemas usando guindastes contemporâneos, transportadores de múltiplos eixos e elevações em etapas. Mesmo com ferramentas modernas, mover um bloco de 650 toneladas é uma grande tarefa que exige infraestrutura e planejamento pesados. De acordo com vários engenheiros consultores, a escala e a condição das peças da pedreira significavam que as soluções antigas teriam que ser diferentes de qualquer coisa registrada na história. Isso deixa a equipe com conclusões drásticas. Ou uma tecnologia desconhecida existia no local na época do corte, ou os construtores tinham acesso à logística e engenharia muito além do que está registrado. Alguns pesquisadores acreditam que isso aponta para uma tradição tecnológica perdida. Outros alertam que os dados precisam de verificação independente e que os pesos das pedreiras podem ser mal estimados. De acordo com notas internas, esses debates se tornaram acalorados no laboratório. Além do debate técnico, há um choque mais profundo. Se comunidades no Levante pré-histórico podiam planejar e extrair blocos dessa magnitude, então nossa linha do tempo para conquistas técnicas está errada. A imagem padrão de progresso incremental desmorona em Baalbek. As pedras exigem novas explicações sobre quem poderia concebê-las, extraí-las e planejá-las. A equipe sentiu o peso dessa verdade da mesma forma que as pedras sentem seu peso sobre a Terra. Com o problema da escala agora inegável, a IA passou para o último padrão. Comparou as impressões digitais de engenharia de Baalbek com outros locais, e o que encontraram forçaria a equipe a confrontar a possibilidade de uma rede, em vez de uma única anomalia. Número 7. A IA encontra uma rede de civilização perdida. A fase final da investigação começou quando a IA recebeu instruções para comparar os padrões de engenharia de Baalbek com outros locais antigos. De acordo com relatórios internos, essa etapa deveria ser rotineira. A equipe esperava semelhanças menores e nada mais. Em vez disso, o sistema retornou resultados que congelaram a sala. A IA não apenas encontrou correspondências isoladas, mas encontrou clusters inteiros de assinaturas de engenharia compartilhadas, espalhadas por regiões que não deveriam ter contato direto na pré-história profunda. O sistema começou com padrões de ferramentas. Comparou os canais microscópicos de Baalbek com amostras coletadas de Göbekli Tepe, Nabta Playa, Ain Ghazal, as primeiras camadas de Jericó, os templos malteses, vários dólmens do Cáucaso e níveis de fundação pré-dinásticos no Egito. Os ângulos e assinaturas de profundidade mostraram paralelos inesperados. De acordo com notas não verificadas do laboratório, a equipe inicialmente suspeitou de um erro. Eles reexaminaram os arquivos 2 vezes, mas as correspondências permaneceram. A IA então se moveu para alinhamentos astronômicos. Testou cada local contra modelos celestiais pré-históricos e descobriu que vários deles apontavam para eventos de solstício ou horizonte de eras que precedem a civilização escrita. Esses alinhamentos não correspondiam aos padrões romanos ou egípcios. Eles se alinhavam com posições solares que pertenciam a ciclos celestiais muito antigos. Os pesquisadores descreveram as descobertas como inquietantes. A IA parecia sugerir que múltiplos grupos pré-históricos observaram o céu com precisão semelhante. As estratégias de colocação geológica criaram outra ligação. O sistema destacou que os construtores de Baalbek colocaram suas pedras nas zonas de rocha subjacente mais forte e evitaram pontos fracos por margens muito pequenas. Alguns pesquisadores disseram que isso poderia ser coincidência. Outros argumentaram que o padrão se repetia com consistência demais para ser descartado. Os dados da pedreira criaram o ponto de virada. A IA mostrou que as assinaturas de extração de congelamento e descongelamento de Baalbek se assemelhavam a linhas de fratura vistas em Nabta Playa e em alguns locais do Cáucaso. Esses métodos são raros e requerem conhecimento de como as mudanças de temperatura afetam a pedra.
A presença de formas de fratura correspondentes em regiões distantes forçou a equipe a reconsiderar a ideia de desenvolvimento isolado. Quando o sistema integrou marcas de ferramentas, alinhamentos, escolhas geológicas e razões de medição, uma conclusão emergiu à superfície. De acordo com a IA, esses locais podem compartilhar uma única tradição de engenharia. Isso sugeriria transferência de conhecimento, métodos compartilhados e uma abordagem consistente para resolver problemas arquitetônicos. Isso implicaria comunicação ou continuidade cultural entre regiões, muito antes de civilizações estabelecidas emergirem. Essas interpretações permanecem especulativas e requerem revisão externa, mas o padrão é forte o suficiente para que a equipe não o ignorasse. As implicações eram pesadas. Baalbek não era mais um mistério isolado. Parecia ser um nó em uma rede de engenharia pré-histórica mais ampla. Isso levantou questões que pareciam impossíveis de responder. Se tal rede existia, então uma civilização inteira ou grupo de culturas pode ter desaparecido sem deixar textos, ferramentas ou registros. O conhecimento de geologia, astronomia, topografia e movimentação de pedras teria sido perdido completamente. De acordo com alguns membros da equipe de pesquisa, essa realização os deixou com um sentimento de medo. Se o conhecimento avançado pudesse desaparecer uma vez, então nada garante que não possa desaparecer novamente. À medida que a investigação terminava, a equipe compreendia que Baalbek não apenas desafiou a história, mas a reformulou. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique nos cartões na tela.